Olá pessoal, dando sequência na nossa playlist do Windows Server 2012, hoje nós faremos a instalação do serviço de DHCP para IP versão 4. O serviço DHCP é uma forma que o servidor do Windows Server tem para fazer a distribuição automática de endereços IPs para máquinas que vão estar em sua rede. Lembrando que na última videoaula nós fizemos a configuração inicial do Windows Server, atribuindo um nome a ele. Fizemos a tradução do Windows Server, que na distribuição estava em português, e configuramos as interfaces LAN com o endereço IP fixo e configuramos a interface WAN com o endereço atribuído pelo DHCP, atribuído pelo roteador de internet. Então hoje nós faremos agora a instalação do serviço DHCP. Veja aqui na instalação do Windows Server, um serviço que já vem pronto é o serviço de arquivo e armazenamento, é o servidor de arquivo. Então agora nós viremos aqui no gerenciar, adicionar funções e serviço. Essa página inicial, como é a primeira vez nesse servidor que estamos fazendo essa instalação, eu vou marcar para ignorar essa página, para que a gente não tenha que ficar lendo ela. Traz informações daquilo que nós já fizemos de configuração na aula anterior, na videoaula anterior. E aí eu vou fazer uma instalação baseada em função ou recurso. Vou clicar em próximo. Vou fazer essa instalação no meu servidor. Próximo. E vou procurar aqui, nesta lista de funções, a função do DHCP Server. Vou clicar nele, clicar em adicionar recursos, próximo, próximo, próximo e instalar. Um processo bem simples de instalação desse serviço do DHCP Server. Tá? Então, neste momento, o Windows Server vai estar fazendo a instalação. O passo seguinte é a gente fazer, quando concluída essa instalação, fazer a configuração do serviço DHCP, tá? Criando um range de endereços IPs que serão distribuídos na rede para os nossos máquinas clientes que serão servidas por esse servidor. Então veja que ele já está com a sua instalação bem adiantada. E assim que terminar a instalação, nós faremos a configuração desse serviço. Instalação finalizada, com sucesso. Vou clicar aqui em fechar. Veja que apareceu a bandeirinha de notificação, o símbolo de notificação na bandeirinha, pedindo que a gente realize agora a configuração pós-instalação, pós-implantação do serviço DHCP. Basta clicar aqui, confirmar, fechar. Então agora eu tenho o serviço DHCP aqui criado, tá? Então posso clicar aqui no serviço DHCP ou posso vir aqui em ferramentas DHCP. Essa janela é a janela específica aqui do meu servidor, aonde que ele me traz a opção de criar um escopo do DHCP para o IPv4 ou para IPv6. Tá? No nosso caso, nós vamos criar um escopo, nós vamos adicionar um escopo para o nosso servidor DHCP. Com o botão direito, novo escopo, avançar. Vou dar um nome aqui para o DHCP Server 1.
avançar. Ele me pede o endereço inicial, 192.168.1.100, 192.168.1.130. Então, estou distribuindo aqui via DHCP a faixa inicial do número 100 ao número 130. Aqui o comprimento da máscara, o CIDR dessa máscara é /24, que é uma máscara de classe C, padrão 255.255.255.0. Aqui ele me pergunta se eu quero adicionar algum endereço IP para fazer exclusão desse endereço. Exclusão no sentido de que dentro daquela faixa eu poderia ter um endereço IP estático, e aí ele não seria feita a distribuição. No nosso caso a gente não tem, mas isso também dá para depois refazer a configuração. O tempo de duração do escopo, aqui o tempo é 8 dias, você pode diminuir essa quantidade de dias para que essas concessões de escopo sejam realimentadas num período menor. As configurações de escopo, que são a primeira configuração, o nosso gateway padrão, que vai ser o endereço do servidor, 192.168.1.10, para as máquinas que estiverem na rede. O DNS, então eu vou colocar aqui, também 192.168.1.10, endereço do DNS. Veja que ele já pegou aqui o endereço 192.168.15.1, que é o do roteador, o DNS do roteador. Servidor Wins, vou avançar. E ele me pergunta se eu quero ativar esse escopo agora. Então, clica aqui em avançar e concluir. Pronto. O escopo meu está pronto, tá? E ainda não vai existir nenhuma concessão ativa. Por quê? Porque a nossa máquina do Windows 7 ainda está desligada na máquina virtual. Farei o ligamento da máquina e já volto por aqui. Máquina do Windows 7 carregada. Na instalação eu tinha definido uma única interface de rede e configurado ela como rede interna. E veja que ao inicializar a máquina, ele já encontrou a rede do Windows Server, a rede interna do Windows Server, e automaticamente já encontrou também o serviço DHCP. Vou configurar o serviço de definição de rede como uma rede de trabalho no Windows 7. E essa máquina agora, nesse exato momento, se eu abrir aqui o centro de redes e clicar aqui, detalhes, essa máquina já vai ter recebido de forma automática um endereço IP do meu servidor DHCP, do meu pool de endereços, do meu range de endereços do meu serviço DHCP, foi atribuído a ela o primeiro endereço, 192.168.1.100. Também foi atribuído o gateway, que foi configurado, que é o endereço do servidor, 192.168.1.10. Também foi configurado o serviço DHCP, o DNS, os dois endereços de DNS, e também o servidor Wins. Então essa máquina, ela só ainda não navega porque nós não fizemos o roteamento das interfaces de rede no servidor Windows Server. Aqui a configuração de atribuição de endereço já está feita, já está realizada, tá? O próximo passo aí na instalação aqui do nosso servidor, o próximo passo de configuração aqui no servidor, na parte de serviços, vou fechar essa janela aqui do DHCP e eu vou inserir agora, eu vou adicionar agora o servidor DNS. Então eu vou fazer a instalação do servidor DNS. Para fazer a instalação do servidor DNS, clico aqui na instalação baseada em função,
próximo, vou fazer a instalação nesse servidor, próximo, e vou procurar aqui a opção DNS Server, tá? Ou servidor DNS. Adicionar recursos, próximo. A instalação do servidor DNS ela será um recurso importante para os próximos passos, que serão a instalação do Active Directory, que precisa aí de um servidor DNS, tá? Vou avançar, vou dar próximo, nos recursos, próximo, e vou fazer a instalação do DNS Server. Veja que tanto o DHCP como o DNS, o processo de instalação é você ir clicando em próximo, 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 até chegar ao momento da permissão da instalação do serviço. Instalação bem sucedida, vou clicar aqui em fechar, então meu serviço DNS também está instalado aqui, vou na aba ferramentas e vou fazer a configuração do DNS, clico em DNS, vou clicar aqui no servidor DNS, tá? Botão direito em cima desse nome, server, o nome do servidor, configurar um servidor DNS, vou clicar em avançar, tá? Vou selecionar essa opção, tá? Que é uma opção para redes pequenas, como será o nosso caso, criar uma zona de pesquisa direta, clicar aqui em avançar, tá? Também, como eu estou trabalhando com uma rede local, esse servidor mantém a zona onde o assistente ajudará a criar uma zona primária de pesquisa direta. Então, vou clicar aqui em avançar e vou dar um nome, tá? Então, o nome dessa zona aqui, eu vou colocar wserver 2012.local. Então, essa vai ser aqui o nome da minha zona para o meu namespace do DNS. Então, clicar aqui em avançar. Ele está perguntando se eu quero criar um arquivo novo com esse nome. Clica em avançar. Não permitir atualizações dinâmicas. Avançar. Aqui também não encaminhar consultas. Vou selecionar aqui para não encaminhar consultas. Avançar. E concluir. Assim que terminada a instalação, ele nos avisará. Finalizada a instalação, o último passo nessa etapa será configurar o roteamento das interfaces de rede. Para configurar o roteamento, a gente vai vir aqui adicionar funções ou recursos, próximo, próximo, e aqui existe, nesta lista de funções do servidor, existe a função acesso remoto ou remote access. Então, eu vou clicar nessa função, vou clicar em próximo, e a função que ele irá instalar, as funções, dentro das funções que ele irá instalar, uma delas será o roteamento entre interfaces. Vou clicar em próximo, próximo, e veja que aqui nos serviços de função eu vou selecionar o routing.
Então, aqui nos serviços de função, eu vou selecionar o host. Ele vai pedir para eu adicionar esses recursos. E eu vou clicar em próximo. Próximo novamente. Próximo. E instalar. Finalizada a instalação do roteamento das interfaces, nós faremos a configuração desse roteamento. Então, veja que chegamos aqui no processo de instalação bem-sucedida. Vou clicar aqui em fechar. Vou fechar essa janela aqui do DNS. Vou vir aqui nas ferramentas e opção, roteamento e acesso remoto. Então, aqui, neste processo aqui de roteamento, tá? Então, veja que eu tenho aqui o meu servidor, tá? Então, eu vou clicar aqui em botão direito, em cima do servidor, configurar e habilitar o roteamento e acesso remoto. Então, clico aqui, clico em avançar, eu vou criar aqui uma conversão de endereços de rede. Avançar. E aqui eu vou selecionar a interface de rede WAN, que é a minha interface de internet. É a partir dela que vai tornar a minha interface, a minha rede, de forma pública para a minha outra interface, que é a LAN. Concluir. E ele vai fazer a configuração de roteamento entre a interface WAN e a interface LAN. Agora, o serviço já está funcionando e vejo aqui o íconezinho verdinho, a setinha apontada para cima, a setinha verdinha apontada para cima. Com isso, eu chego à conclusão que neste momento o meu Windows já está navegando na internet, já está abrindo uma página da internet a partir desse compartilhamento das interfaces. Então veja que o site padrão aqui, o site principal aqui do Internet Explorer do Windows 7 já está sendo aberto. Já foi encontrado aqui o título da página e ele já está carregando a página aqui, tá? Então, finalizado o processo de roteamento, nós finalizamos mais esse vídeo, tá? Não deixa de dar o seu like aí no vídeo, clicar em seguir para acompanhar os novos vídeos dessa sequência da playlist do Windows Server 2012 R2. Um abraço e boa noite a vocês.